Magnífico leitor, professor Amílcar Falcão, senhora Presidente do Conselho Geral, senhora doutora Gabriela Figueiredo Dias, senhor Vice-Reitor, professor Luís Neves, Sua Eminência, o Cardeal Dom Tolentino de Mendonça, vencedor do Prémio da Universidade de Coimbra, digníssimas autoridades civis, militares e religiosas, caros membros de toda a comunidade académica, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Senhor Reitor, enquanto professor de Medicina, interroguei-me sobre a razão de ser da minha escolha para fazer o elogio do Sr. Cardeal Dom Tolentino de Mendonça. Seria eu erudito suficiente para discernir, analisar e até contextualizar a sua obra literária e, sobretudo, a sua mensagem? E perguntei-me ainda se seria, por outro lado, minimamente culto para poder percebê-la e até senti-la. Refleti um pouco e concluí que, afinal, a minha singela condição de seu leitor atento, despido que sou de preconceitos e de compromissos, de coração aberto para receber a sua mensagem poética e a sua reflexão filosófica, me qualificava minimamente para dar o meu testemunho. E vou fazê-lo. E aqui o faço, com a certeza de me obrigar a uma reflexão dedicada, mas também com a simultânea e prévia condição de involuntariamente ser incompleto e impreciso na apreciação. Agradeço, pois, Sr. Reitor, penhoradamente, o seu convite e avanço sem hesitação, porque me sinto livre para o fazer, honrado por o fazer e extasiado com o fazer. Na obra literária de Tolentino Mendonça e na sua mensagem, na minha análise mais empirista do que outra coisa, verdadeiramente o que me tocou e continua a envolver é a sensação que perdura e se reforça cognitivamente todos os dias, da sua verdade e da sua coerência matriciais, reflexões e análises universais, sempre oportunas e atuais e sem previsão de fim de validade, por serem axiomáticas e ontológicas. Começo mesmo por prescrutar a sua própria definição do poeta que é. E diz Tolentino de Mendonça: um poeta não escreve por ser sábio ou mais iluminado, escreve porque vê, porque medita as coisas para dentro, porque tem uma alma onde as coisas se vão refugiar. Fernando Pessoa classificá-lo-ia como poeta superior, porque diz efetivamente o que pensa, ao contrário do poeta médio, que diz o que decide sentir, e em antagonismo com o poeta inferior, que diz o que julga que deva sentir. A sua obra, vasta e variada nos temas, nas formas e nas temáticas, tem um denominador comum. Um denominador comum que tem alguma similitude com a revelação de Alberto Caeiro a propósito da sua contribuição literária, que dizia: ela espelha a universal dimensão de ter feito uma importantíssima descoberta. Um dia, ao abrir a janela, deu conta que as árvores, as pedras e os rios são coisas que verdadeiramente existem, tendo assim descoberto que a natureza existia. Tolentino Mendonça acrescentou uma dimensão espiritual e religiosa, proclamando sempre a sua indefetível fé cristã. Leem-se os seus textos, poemas, ensaios e interioriza-se com facilidade uma mensagem genuína e simples, por ser grandiosa, explícita, por ser real e verdadeira, atraente, por ser bela, poderosa, por dar sentido e esperança à vida. A sua obra trata de nós todos como uma comunidade, irmanada na procura de uma saída, na busca da felicidade. E ao fazê-lo, é em si mesmo uma pastoral, um catecismo e um permanente patrocínio do exercício dialético, confrontando-nos com as dualidades próprias da existência humana e da sua condição, sem nada impor e sempre na procura da conciliação.
José Tolentino de Mendonça, padre por vocação e cardeal por distinção e missão, fala-nos também das coisas imortais, que precisamente por serem imortais e por resistirem à corrosão do tempo, são intrinsecamente um bem superior, como diria Séneca. Tolentino Mendonça propõe-nos a busca da felicidade como um roteiro para a vida, como um caminho e um desígnio, assumindo mesmo como preferência à procura do estado de felicidade. Qual reflexão de Zygmunt Bauman, por considerar que este último mais não será do que um mero estado de excitação estimulado pela incompletude. Atribui este caminho, feito de silêncios e de interioridades, como tantas vezes diz, atribui um estatuto de direito próprio, de dever e de propósito maior da vida. Mas mais, propõe-nos uma peregrinação. Uma peregrinação como uma desinstalação permanente, uma passagem como nossa habitação, e recomenda que façamos o caminho livre de preconceitos ou de recompensas, impolutos, apaixonados, interpretativos e interrogantes, erráticos por vezes, mas nunca inconscientes, e às vezes precários, mas não derrotados. Para tal, na companhia de outrem ou do outro, como costuma dizer, Tolentino Mendonça aconselha-nos que procuremos conhecer-nos a nós próprios e conhecer o outro, ouvindo e estando disponíveis para ouvir. São estas as suas palavras, procurando ver em profundidade, mesmo à noite, e escutando melhor, juntando ao ouvido o coração, inclinando-nos para o outro. E é neste percurso que devemos incondicionalmente estar dispostos a aceitar o outro e as suas contradições e os seus momentos contraditórios, da dor à excitação e prazer, da pobreza à abundância, da retidão à prevaricação, do razoável e sensato ao mesquinho e absurdo, da ternura ao insulto, sabendo entender a frágil condição humana, sem impor uma conduta rígida e fria, sustentada na inaceitável ou no inaceitável monopólio da razão e na expiação do pecado, mas antes sabendo compreendê-la e abraçá-la fraternalmente numa perene e irrefutável prova de amor e de tolerância. Outro conceito implícito nos seus textos, reflexões e meditações, prende-se com o eterno. Afirma essa eternidade alicerçada na crença de Deus e em Jesus Redentor feito homem, como a mais estimulante e garantística condição para superar as mazelas e as fragilidades que decorrem da sociedade transitória em que vivemos, tantas vezes de caráter tortuoso, oportunístico e casual. E por muito que Durkheim pretenda inserir e qualificar a sociedade no lugar ocupado por Deus e pela natureza, vista como sua criação ou personificação, Tolentino Mendonça não transige, nem consente nesse redirecionamento, afirmando sem hesitação a superioridade mística da eternidade, não só enquanto vivida naturalmente nos momentos de fé cristã, mas também quando o homem vacila e se descompõe, ou quando não acredita, seja por ausência temporal de percepção ou no gozo da sua liberdade individual gnóstica e de autodeterminação. E é com esta imensa dimensão espiritual, balizada por amplos graus de tolerância e liberdade, que o Tolentino, neste mundo hipersensorial, atrapalhado pelos desequilíbrios da repartição da riqueza e órfão de valores humanistas, é neste ambiente que Tolentino proclama a fé em Deus como a verdadeira libertação do homem. Falo por princípio e por convicção, e disso dá sistemático exemplo nas suas intervenções escritas ou orais e no seu singelo cotidiano. Mas ao fazê-lo, falo de novo e pleno de originalidade, ao reposicionar a figura de Deus e da Igreja na relação com o mundo das artes, da ciência e até da tecnologia, numa proposta de diálogo interpretativo conjunto,
interpretativo do cotidiano e das experiências individuais e comunitárias, tornando Deus mais audível para muitos que dele se tinham afastado e anunciando-o a quem dele não se tinha apercebido. Qual mensageiro e pedagogo, Tolentino Mendonça revela e propõe o amor como instrumento irrecusável para vencer e fruir o caminho da vida, enquanto habitação inexorável do ser humano. O amor para ele é também a verdadeira chama-vida, a chama da vida. É um exercício de crença, também de tolerância, de busca e descoberta permanentes. Tal como dizia Clima, exigindo um enorme esforço, só comparável à realização de uma obra de arte. Não é algo que se passa a encontrar e que se encontre facilmente como um objeto sempre disponível, mas, em vez disso, tem de ser sempre feito de novo e todos os dias, permanentemente ressuscitado, reafirmado, servido e cuidado, como no pensar de Bauman. E eis como Tolentino tão explicitamente o recomenda nos seus textos. E cito: o amor é o verdadeiro despertador dos sentidos. Quando o amor está ausente, a nossa vitalidade hiberna. Uma das crises mais graves da nossa época é a separação entre o conhecimento e amor. A mística dos sentidos, porém, busca aquela ciência que só se obtém amando. Amar significa abrir-se, romper o círculo do isolamento, habitar esse milagre que é conseguirmos estar plenamente connosco e com o outro. Amar é também amar o que não compreendemos do outro. O amor é o de gelo. Fim de citação. Senhor Reitor, comunidade académica, minhas senhoras e meus senhores, muito mais poderia ser dito sobre Tolentino Mendonça. Muito de importante a sua mensagem ficou omissa. Mas no essencial fica a matriz do seu pensamento e legado, como bem disse Lucas Brandão, e reproduzo: a materialização daquilo que se entende de um caminho de conjugação, a conjugação em comunhão da cultura e de Deus, da relação com o poder lírico da Bíblia e com o seu exercício pastoral alicerçado na relação com os outros. E assim, neste vasto arquétipo da sua mensagem, iluminado pela luz da razão e do espírito, sobre fortes estacas de esperança e fé, com amor, beleza e fraternidade, recitarei, com o seu consentimento, Sr. Dom Tolentino, o seu belo e primeiro poema, A Infância de Herberto Helder, Quod erat demonstrando. No princípio era a ilha, embora se diga o Espírito de Deus abraçava as águas. Nesse tempo, estendia-me na terra para olhar as estrelas e não pensava que esses corpos de fogo pudessem ser perigosos. Nesse tempo, marcava a latitude das estrelas, ordenando berlindes sobre a erva. Não sabia que todo o poema é um tumulto que pode abalar a ordem do universo. Agora acredito. Eu era quase um anjo e escrevia relatórios precisos acerca do silêncio. Nesse tempo, ainda era possível encontrar Deus pelos baldios. Isto foi antes de aprender a álgebra, disse